Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais um evento do Mundo TI Brasil. Dessa vez temos um showcast do Guido Oliveira falando sobre gerenciamento avançado do Active Directory com PowerShell e ADSI. Então o mestre Power Guida vai dar uma aula aí absurda pra gente. Guido, é contigo, cara. Vai Boa lá. noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Guido, eu sou MVP de PowerShell e hoje eu vou falar com vocês de gerenciamento avançado do Active Directory. E aí, espero que não seja muito a fundo, tá? E vou falar também de ADSI. Então vamos lá, eu tenho aí seis anos de experiência na área de tecnologia, 5 deles somente com tecnologia Microsoft. Já participei do lado negro da força com Linux, né? Mas hoje 100% trabalhando com automação e em PowerShell e C Sharp. Hoje eu estou na Avanade como engenheiro de software sênior, primariamente trabalhando com Azure e Windows Server. Meus contatos aqui tem o blog guidooliveira.com, tem uma página de contato lá caso vocês queiram me passar algum e-mail, e eu adicionei também um botão de anexo caso vocês queiram enviar algum script que vocês começaram e precisam de alguma ajuda. Tá aqui o meu Twitter também, para quem quiser. Eu costumo postar, quando é tweet mesmo, somente coisas técnicas e novidades de PowerShell. Então vamos lá. Eu tenho poucos slides. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar mostrando slide. Eu prefiro mostrar funcionando. É muito melhor e não vai deixar a gente com sono. Então vamos lá. Livros para a gente aprender mais. Vou passar aqui algumas referências que podem ajudar muito mesmo vocês. Tem o Managing Active Directory with Windows PowerShell, do Jeffrey Hicks, um dos maiores MVPs do mundo de PowerShell. Ele acho que está no 8º ano como MVP de PowerShell. Tem aqui o Active Directory with PowerShell, muito bom esse livro também. O Cookbook, tem várias, literalmente, receitas de bolo para vocês fazerem processos diversos e inclui coisas também de PowerShell. E esse daqui do Richard Sidaway, aprenda gerenciamento do Active Directory em um mês de almoços. Ele é feito aí para mais ou menos uma leitura de 1 hora por dia, durante 31 dias. E tem uma didática excepcional. Esse livro aí é bom ter na biblioteca. Então vamos lá. Começar falando um pouco de filtros. Aqui eu tenho uma tabelinha só para mostrar para vocês mais ou menos os tipos de filtro. Quando a gente faz umas consultas, o AD é como se fosse uma base de dados. Quando a gente faz uma consulta nele, tem que sempre levar em consideração o tempo que ela vai levar. O ideal é sempre que a gente faça a consulta pensando sempre no ponto de vista de performance. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de best practices. Esse tipo de filtro aqui é o filtro LDAP. Ele também é válido para OpenLDAP, quando você está gerenciando Linux e Unix. Ele é padrão de mercado, então vocês não precisam se preocupar. A gente tem o filtro do AD, do módulo do AD nativo, mas basicamente ele vai converter isso para um filtro LDAP e vai fazer essa consulta usando o Web Services. Esse cara aqui, ele roda muito bem com o ADSI. A performance dele assim, em alguns casos chega a 10 vezes a performance, menor tempo de execução de uma consulta com ADSI do que usando o Web Services do módulo do PowerShell nativo. Aqui, por exemplo, vamos começar aqui. Esse ampersand, é o E comercial aqui, ele significa E.
Então imaginem assim, eu abro meu parênteses, eu comecei uma consulta. Se eu vou ter mais de uma, eu preciso colocar cada filtro entre parênteses, porque são coisas distintas. E aí aqui eu tenho o E. Por quê? Porque eu tenho que essas duas condições têm que ser verdadeiras. Aqui eu estou filtrando a categoria de objeto person e a classe de objeto user. Então ele só vai me retornar os objetos que que tiverem classe user e categoria person. Ele não vai me retornar mais nada. E neste caso, as duas condições têm que ser verdadeiras. Tem outros símbolos, eu tenho aqui uma página que eu já vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, aqui, SumAccountType. Esse daqui é um valor inteiro. Tem uns processos de conversão aí. Se você for usar o script, vai precisar quem teve lógica na faculdade, o operador BOR, que é o Binary OR. Ele faz uma conversão aí. E aí aqui, ele vai filtrar somente contas de usuário que tem esse tipo aqui. Mas ele é rápido, só que é mais difícil de ler essa informação. Precisa de muito mais tratativa. Aqui, por exemplo, eu vou pegar objetos de classe usuário, que tem o SN Welchner e o given name, que é o primeiro nome, Tobias. Todas essas condições devem ser verdadeiras e ele vai me retornar o objeto que for verdadeiro aqui, essa condição. Essa daqui, por exemplo, vocês podem usar qualquer atributo do objeto que vocês estão procurando. É importante só manter a consistência. Por exemplo, eu estou filtrando o usuário, vou filtrar atributos que são pertinentes à classe do usuário. Se eu estiver filtrando computadores, eu tenho que filtrar os atributos do computador. Cada usuário, cada objeto tem um tipo de categoria, cada objeto tem os seus atributos específicos, suas propriedades. Então é importante manter a consistência. Aqui, por exemplo, esse último, eu vou filtrar usuários que têm que alterar a senha. Esse pwd_last_set é um atributo que ele vai retornar do tipo fileTime, o tempo. Ele é uma data, só que ele está com um formato diferente. Geralmente vocês vão ter que fazer algum tipo de tratativa para ler essa informação. Só que ele por exemplo, vocês conseguem puxar neste cara aqui, quando foi a última vez que o usuário trocou a senha. Então vamos lá. Como que a gente pode conectar em um Domain Controller? Como se a gente estivesse no C#, eu vou instanciar um objeto do tipo Directory Entry e vou passar esses atributos. Nesse caso aqui em PowerShell, eu vou falar o nome da variável, eu vou falar que ela vai ser igual a um novo objeto do tipo Directory Services e Directory Entry. Esse é o nome da classe. E aí aqui eu vou especificar no primeiro argumento o LDAP, //, que isso daí é linguagem padrão de mercado do LDAP, e o IP do meu servidor de AD. Eu poderia colocar aqui o container direto, o caminho, ou via DNS, ou via IP, e já, por exemplo, falando, eu quero conectar no container users. Aqui eu vou passar meu usuário, e aqui eu vou passar minha senha. Há formas de eu não especificar a senha em clear text, só que, via de regra, vocês vão acabar fazendo isso daqui quando estiver no console, fazer usando a senha em texto plano mesmo. Uma vez que você rodou esse comando, ele vai conectar no servidor com este usuário e senha e vai acessar o esquema. E aí vocês vão ver aqui, por exemplo, se vocês chamarem a propriedade name, ele vai retornar o nome do domínio. E o distinction de name, ele vai passar o DN completo do domínio de vocês. Como que a gente poderia, por exemplo, popular atributos? Uma vez que eu especifiquei a minha conta de usuário, e aqui vamos considerar esse objeto UserAccount, eu tenho 3 formas de popular atributos usando o LDAP. Eu também posso mostrar novamente como faz usando o comando nativo do Active Directory PowerShell.
Aqui, por exemplo, eu estou especificando a propriedade description, que é o atributo description do usuário no AD. E aqui eu coloco igual, eu especifico a nova descrição entre aspas, porque esse campo ele aceita argumentos do tipo string. E aí aqui eu chamo o método setInfo. E aí ele define, ele fixa essa configuração que eu coloquei. Ele conecta no AD e ele dá um commit. Eu também poderia usar o método put, e aí no primeiro argumento eu coloco o nome do meu atributo, e no segundo argumento o valor que eu vou colocar para esse atributo. Mesma coisa, em seguida eu tenho que dar o setInfo. Aqui quando eu estou chamando no método 3 o PSBase, é porque o PowerShell, a engine dele, ela já filtra vários campos que você não, de repente, acaba precisando, mas muitas vezes você consegue fazer sem ele. Quando vocês precisarem, é só especificar aqui o PSBase, e aí vocês vão poder ver a lista completa de todos os atributos. E aí você chama o método invokeSet, e a mesma coisa do put. Primeiro argumento, o nome do atributo que eu vou popular, e no segundo argumento eu vou colocar a descrição. E, novamente eu dou um setInfo. Vamos começar aqui agora com a demonstração. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Já assistimos muitos slides. Por favor, me avisem quando vocês estiverem conseguindo ver. Tranquilo, estamos vendo aqui a tela do MSDN. Eu também. Legal. Então aqui é a página do ADSI, toda a documentação de ADSI que a Microsoft tem. Significa Active Directory Service Interfaces. São as interfaces de serviço do AD. Praticamente tudo que vocês rodam no fundo está chamando .NET no PowerShell. Entendam o PowerShell, por exemplo, como uma classe dentro do .NET Framework, um namespace. E aí vocês conseguem chamar tudo isso diretamente da console. Se vocês quiserem ver, por exemplo, um tutorial de Quick Start, vocês vão ter aqui, por exemplo, Scripting Tutorial. Ele vai passar em VBS, te redireciona aqui para o TechNet, que tem vários scripts na galeria. Eu tenho alguns. Só esperar a boa vontade dele. Guido Oliveira. Então tem aqui Disable the Users. Ele tem interface gráfica, só que foi escrito em PowerShell. Para alterar a imagem do usuário. E aí eu mostro para vocês o código. Enfim, esse daqui é muito legal para restaurar objeto excluído do AD. Aí voltando para a parte de filtro, no próprio TechNet eu tenho na seção aqui de Active Directory a sintaxe dos filtros LDAP. Então as cláusulas, por exemplo, eu tenho aqui igualdade, e essa igualdade ela é relativa porque ela aceita a wildcard. Então se você colocar, por exemplo, igual e asterisco, ele filtra tudo. Igual, Guido, asterisco, Guido, asterisco. Tudo que tiver Guido no meio do nome com aquele atributo que você está buscando, ele vai localizar. Esse daqui de maior ou menor, ele é mais válido para números inteiros. Datas ele não funciona tão bem, o ideal ele só funciona quando está em file time. Aí aqui eu tenho o E comercial, que é o ampersand, que significa E, o pipe, que é aquela barrinha do lado do Z, que significa ou, e aqui eu tenho a exclamação, que é de negação. Então, por exemplo, quando vocês colocarem entre parênteses lá a sua cláusula e colocar uma exclamação e, por exemplo, a classe de objeto usuário, ele vai filtrar tudo que não tiver a classe de objeto usuário. E aí, por questão de padrão, o LDAP ele precisa que alguns caracteres sejam escapados. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Eu tenho asterisco, parênteses, barra
e nulo. São as formas de escape que a gente tem. Então, por exemplo, quando vocês têm caracteres com acento ou espaço, precisa que seja feito o escape de cada caractere. Senão ele não vai executar o comando com sucesso, ele vai te retornar um erro. Aqui a gente tem categorias, classes, e que tipo de resultado que vocês podem ter. E aí não se limita apenas a isso. Tá? E alguns exemplos já prontos aqui para vocês. Bastante coisa aqui. Por exemplo, o seed está escapando todos os caracteres do SID, por exemplo. Search flags, enfim. E aí aqui ele tem considerações. É um artigo bem legal para vocês lerem. Eu vou até colar aqui nas notas. Deixa eu ver aqui. Bom, enfim, eu já coloco para vocês. Eu tenho aqui daquela tela Disable Users. Foi um rapaz que comentou no blog perguntando se era possível fazer. E aí ele tinha perguntado a partir de um CSV, mas a ideia é que o RH mesmo fizesse o disable do usuário. Aí aqui, já pulando para a parte boa, eu vou colocar aqui entre colchetes ADSI, isso é um Type Accelerator. O que é isso? Ao invés de eu ir lá e criar New Object e passar os argumentos, se eu colocar, por exemplo, aqui, é como se fosse um cast do C#. Eu estou forçando aqui dentro da minha variável user o tipo ADSI. E aí vai ser é claro que aqui a sintaxe tem que estar certa. Então eu estou chamando o searcher, que é o directory searcher, e aí eu estou filtrando o user principal name, o que vai ser igual, e aí a variável que eu tenho lá em cima que está pegando do find. Eu vou buscar este usuário com o método find1 e eu vou pegar somente o path dele, que é o caminho LDAP. E aí este cara aqui que retornar, ele vira um objeto directory entry, que é uma entrada do objeto mesmo, como se eu tivesse referenciado ele corretamente. Aqui, depois eu estou pegando o atributo account disabled, ele está true ou false. E aí eu estou falando que se for igual a true, não, deixa isso daqui a lógica para o botão. Eu vou pegar aqui o usuário, PSBase, eu chamo o invokeSet e vou falar que o account disabled vai ser igual a false. Ou, se ele já tiver desabilitado, habilitado, aliás, eu vou colocar o inverso. E aí depois eu só dou um setInfo e eu também tenho dentro do PSBase o commit changes. Via de regra, setInfo é o suficiente, mas se não funcionar, vocês podem jogar o commit changes no final. O meu ISE está cheio de botãozinho assim por causa de um módulo que eu tenho que é o ISE Steroids. Ele dá algumas melhorias aí para melhorar a produtividade no ISE. Aqui do Change User Image. Deixa eu ver se ele vai rodar com sucesso. Não lembro se está com a DLL aqui. Legal. Isso daqui vocês viram, é um script de PowerShell que eu executei. Aí eu dei o find, ele abriu aqui para mim o dialog. Eu só tenho aqui usuários ou grupos. Esse dialog aqui está no meu perfil do TechNet também, no blog, ele está ensinando como usar. E ele vai fazer a busca. Eu posso dar um browse aqui para procurar a imagem. E aí eu teria o change, o clear, ou para remover a foto. Como que é esse processo? Eu estou buscando aqui a imagem. Esse daqui é o dialog da imagem.
Se o arquivo tiver o comprimento, que seria o equivalente ao tamanho dele, maior ou igual a 10 KB, aliás, se ele não tiver, tem a negação aqui, aí eu vou pegar aqui o conteúdo, transformo em bytes e armazeno isso na variável. Ok. Aqui. E aí o que eu vou fazer quando eu apertar o change? Eu vou pegar esse thumbnail photo, pego aqui em bytes o arquivo, eu leio a imagem em formato de byte, e eu vou passar aqui o thumbnail photo, a informação dela, porque ele só aceita em bytes, e aí aqui eu estou dando um commit changes e um set info, para não ter nenhum tipo de problema. Se der problema, ele vai me retornar aqui um false e uma mensagem de erro para que deu falha ao importar. Vamos para o nosso AD. Eu deixei atualizando aqui o help. Sempre que vocês pegarem a máquina, pode executar esse comando aqui, update help. Desde a versão 3.0, uma vez que vocês instalaram o PowerShell, ou se você estiver no Windows 7, ele vem no 2.0, a partir do 8, ele já está no 3, 8.1 já a versão 4 do PowerShell, mas vocês podem instalar a versão 4 e agora no preview de abril, a versão 5 até no Windows 7. Mas ele tem a base aqui que ele puxa online para ficar o mais atualizado possível. Aí, caso vocês queiram ajuda sobre esses tópicos, você tem aqui o Get Help, aí eu tenho About, Active Directory. E ele vai me passar aqui um Help, falando um overview do AD, gerenciamento aqui básico. E aí eu tenho outras informações aqui. Por exemplo, Filter, Active Directory Filter. Tudo aquilo que estava lá no artigo, tem aqui também, olha. Facinho para vocês. Outra coisa legal, Show Window, o parâmetro. Eu posso continuar trabalhando aqui e ele me abre uma telinha que eu consigo melhorar o zoom e ler numa tela separada. Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu achar um exemplo. Aqui, eu posso pegar ele e ir digitando esse exemplo aqui sem nenhum problema. O que mais que eu tenho aqui? Identity. E aí ele vai falar sobre identidades de usuário, como que eu trato, por exemplo, a the user, optional feature. Optional feature pode entender, por exemplo, a lixeira do AD. E por último, se eu não me engano, é Object Model. Isso. E aí ele tem aqui bastante informação a respeito de AD, Domain Controller. Essa documentação é ótima. Parece massiva de ler, maçante, né? Mas se vocês jogarem na janelinha, fica bem mais tranquilo para visualizar. Ele tem aqui a árvore do que está sendo coberto. Enfim. A letra na console está grande bastante para vocês. Tá bom, cara. Legal. Então, beleza. Vamos pegar aqui, eu só tenho o meu usuário, esse domínio eu subi hoje. Vamos chamar aqui ADSI Searcher. E aí somente aspas, não estou passando nada. Isso é o padrão que eu tenho aqui de atributos. Então eu tenho, por exemplo, para ele fazer cache, por padrão está habilitado. O timeout, somente nomes de propriedade, tem o false. O filtro que eu vou usar, e aí quando você chama entre aspas tem que estar o filtro. O page size, que seria o tamanho do resultado, quando está em 0 é ilimitado. Mas vocês podem, por exemplo, colocar 20 mil
ou, sei lá, 200, que seria o número de objetos que ele vai retornar para vocês. Propriedades para serem carregadas, e aí, por exemplo, se você não quiser selecionar manualmente, vocês podem especificar essas propriedades aqui, que no resultado ele já vai exibir. Enfim, o Search Scope, e aí eu tenho várias opções. O site. Search Route, esse cara é muito importante. Ao invés de vocês darem um search full no AD, por exemplo, aqui no módulo do AD, get AD object, filter, deixa o IntelliSense pegar, asterisco. Ele retorna tudo, de tudo mesmo. Muita gente, eu vejo isso muito mesmo. Ou uso where object, filter script e coloca assim. Muita gente só faz isso daqui. Interrogação é o alias do comando where object, que é para fazer o filtro. Então, por exemplo, eu vou filtrar aqui o que tiver o sum account name igual a Guido. Vamos ver o que ele retorna. Nada. Deixa eu ver se eu adiciono aqui a propriedade. Properties, sum account name. Aí, agora ele retornou. Por quê? Ele tem um limite de atributos que ele carrega automaticamente. Ó. Isso daqui é tudo que tem no AD por padrão. Então ele vai me retornar distinction de name, object class e o grid do objeto. E aí aqui o que eu fiz? Eu adicionei a propriedade SumAccountName para eu conseguir filtrar ela. Caso contrário, ele não me exibe, ele só exibe esses 4. Isso é importante. Sempre tem que adicionar a propriedade. E aí, o que também é muito comum? A pessoa está com preguiça de digitar e ela joga aqui um asterisco. Todas as propriedades de tudo. E aí ele já mostra tudo aqui. Olha quanta coisa. Mas aí se eu venho aqui, measure, command. Eu demorei aqui, neste caso, 530 milissegundos. É como se eu tivesse num SQL, e esse SQL eu estivesse dando select asterisco from, e aí eu pego todas as tabelas. E aí depois que eu peguei esse resultado, eu vou filtrar. Peguei muita informação desnecessária. Se eu quero só a propriedade, eu só quero filtrar o SumAccountName Guido e a propriedade SumAccountName, eu poderia fazer assim, que seria muito mais limpo. Então, eu vou filtrar o SumAccountName equals Guido. E eu vou querer a propriedade description e member of. Se eu der um measure agora nesse comando, olha a diferença. 530 milissegundos. 17 milissegundos. O que significa isso? Em um AD com um usuário, que é o que já está built-in administrador, eu tenho uma performance aí de quase 50 vezes a diferença. Na maioria dos casos aí vocês vão acabar pegando 20 vezes. Mas neste caso específico, pode jogar aí até 40 vezes de diferença. Vai. E aí, ele me retornou todas as propriedades que eu queria. Muito mais fácil, concorda? Se eu quisesse fazer, por exemplo, usando a DSI Searcher, eu vou filtrar aqui. E aí, sem especificar
um container para eu começar a minha busca, por exemplo, eu vou reduzir o meu escopo. Ao invés de buscar no AD inteiro isso daí, eu busco, por exemplo, a partir da U de usuários. Aí eu vou pegar aqui, jogar entre parênteses já, find all, para buscar todos os objetos que dão match nessa condição. Aí, por exemplo, se eu jogar properties, ele já me retorna tudo, mas vocês viram que ele praticamente pulou na tela. 7 milissegundos. Desse filtro aqui que eu fiz aqui em cima, que já está bem otimizado, de 17 milissegundos, com a DSI Searcher eu tive 7 milissegundos de retorno dessa busca. Parece que não, mas quando a gente está fazendo esse filtro aí num AD com 2.000 usuários, é uma carga que você não está colocando no seu AD desnecessariamente. A diferença é, quando eu estou usando a DSI, eu conecto diretamente na porta 389, que é a porta LDAP, que o LDAP usa. Quando eu estou usando o módulo do AD da Microsoft, que também é excelente, ele está conectando no Web Services dela, do AD. São serviços diferentes, ele tem mais camadas antes de rodar o comando. Qual que é um diferencial bacana do ADSI? Se a máquina estiver no domínio, por exemplo, assim como essa, ela funciona para Linux também, OpenLDAP, porque a conexão é a mesma. Se eu quisesse, por exemplo, criar um usuário, eu posso conectar aqui no User Container. Aí eu vou falar ADSI, que já é o Directory Entry. E aí, entre aspas, LDAP, cn users, que é o container de usuários, dc igual Guido Oliveira, dc igual local. Meu user container está aqui. Eu poderia, ao invés de fazer isso, caso eu não queira deixar hard-coded, eu posso usar uma variável temporária. E aí a gente coloca $, e entre parênteses coloca o conteúdo. É como se eu tivesse passado uma variável, só que sem necessariamente deixá-la explícita. Durante a execução, ele primeiro processa aquilo, que está entre parênteses, e joga numa variável temporária sem nome, que já está concatenada ali. Se eu quisesse, por exemplo, deixar para ele auto-resolver, eu poderia deixar aqui simplesmente a DSI, LDAP, root DSE. E aí, deixa eu colocar mais um parênteses aqui, que é uma propriedade desse cara que eu pego. É o default naming context. Mesmo resultado. Se eu quisesse, por exemplo, só exibir esse cara aqui, é isso daqui. Só que aí quando eu pego o default name context, ele me retorna o distinguished name do meu domínio que eu estou no momento, que a máquina está ingressada. Uma coisa importante, muitos atributos são case sensitive. Então é legal olhar na documentação para ver se está ou não de acordo o tamanho das letras. Então vamos lá, dentro do meu user container, eu vou colocar aqui user, e este user vai ser igual a usercontainer.create. E aí o que eu vou criar aqui dentro? Vai ser um objeto do tipo usuário, cn
igual, deixa eu ver, Sunei. $user, legal, set info. Será que ele criou? Vamos fazer um filtro, uma busca rápida aqui. DSI searcher, some account name igual Sunei. Será que ele não criou como? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu não tenho some account name definido ainda, preciso definir. Aí, name foi. Então, beleza. Ele criou meu usuário Sunei. E aí, para eu poder definir as propriedades dele, eu preciso manualmente. Primeiro eu crio o usuário para depois definir as propriedades dele. Eu não consigo fazer tudo de uma vez em memória e dar um único commit. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma descrição $user.put, acho que é maiúsculo, put description, mundo TI Brasil. E aí eu vou dar um user.setInfo. Vamos dar uma olhada lá. Aqui, sunei.properties. Description. Mundo TI Brasil. Se a gente conferir aqui na interface gráfica, pegou aqui o description, Mundo TI Brasil. Legal. E se eu quisesse deletar esse usuário? Aí eu volto para o meu container e eu chamo o método delete. Eu vou deletar um user. Esse user tem cn igual Sunei. Para este cara, eu não preciso dar um setinfo. Se eu der um refresh, o Sunei não está mais aqui. E vocês podem fazer isso para várias propriedades. Como eu expliquei para vocês, a DSI Searcher, ele é só como se fosse uma abreviação. O Type Accelerator, ele tem um mecanismo que roda por trás para criar o objeto. Só que se eu vir aqui, por exemplo, system.directory services.directory searcher, então pipe get member, não está sendo carregado aqui. Deixa eu pegar aqui só desse. Escrevi errado, gente. É searcher. Aí, ó. Tá aqui a classe. Se eu fizesse aqui a mesma coisa, só que usando a DSI, que é o Type Accelerator, vocês podem ver que o resultado é o mesmo. Que mais?
Filtros. Vamos ver aqui. Deixa eu pensar. Vou criar aqui o Searcher. E aí? Vai ser uma DSI Searcher. Ou eu poderia fazer New Object. Deixa eu pegar essa classe aqui para encurtar o trabalho. E aí do meu Searcher, eu vou definir o meu Filter. O Filter vai ser igual a Sum Account Name equals Guido. Tá aqui o meu Filter. Vamos ver se ele roda. Legal, achou. E aí eu poderia, por exemplo, falar que o meu Search Root é igual. E aí aqui eu tenho que fazer isso daqui. DSI. E eu coloco o path, é o DAP do meu container. Porque ele aceita, se vocês olharem aqui, ele é do tipo Directory Entry, que é o mesmo caso do ADSI. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Parece trabalhoso no começo, super difícil, mas não é tão difícil assim. Searcher. Find all. 8 milissegundos. Eu já comecei a minha busca daqui. Quando vocês têm uma árvore grande de AD, por exemplo, por departamento, você sabe que o usuário é de um departamento X. E aí você pode colocar esse search root como sendo A ou U de marketing, por exemplo, ou do RH, enfim. Isso daí reduz o escopo da busca e você otimiza muito a performance. No caso lá do Get AD User, que esse é o módulo padrão do AD, Identity Guido. Pegou aqui, Set AD User. E aí eu tenho aqui propriedades já padrão. E aí para propriedades que eu não tenho, ou eu uso o replace. E aqui eu vou colocar uma hash table, que eu represento com arroba e chaves. E aí aqui, por exemplo, eu colocaria, sei lá, thumbnail photo. E aí eu colocaria dessa forma, e ele faria o replace deste atributo, que eu não tenho por padrão definido, mas ele existe no esquema, e estou definindo informações dele. No ADSI Search, via ADSI, você não precisaria fazer isso. Deixa eu criar aqui de novo o usuário do Sionei. Pessoal, o meu PowerShell está com essas cores, eu consigo dar Ctrl R, como se fosse o Bash do Linux, porque eu tenho um módulo que chama PS Readline. Vocês podem pegar ele no GitHub, ele dá bastante funcionalidade. Por exemplo, selecionar com Shift, substituir o conteúdo, dar o Ctrl V, Ctrl Z. É muito prático no dia a dia.
sReadLine. Está na versão 1.0.0.13. Ctrl L limpa a console, igualzinho no Linux, para quem curte. Se eu der um refresh aqui, não criou o usuário. user.set.info. Dá um refresh aqui. Olha lá. Poderia fazer, por exemplo, igual aquele método 1, department. Tecnologia. Se a gente abrir aqui, deve estar aqui, departamento de tecnologia. E aí, para cada propriedade que vocês quiserem, ele vai te dar aqui o nome da propriedade, o valor dela, o que está populado, a capacidade, quantas vezes eu consigo popular esse atributo, o número de informações que eu posso definir, quantas tem, se ele é read-only, isso é importante, se ele tem o tamanho fixo e qual que é a raiz dele. No caso, praticamente todos são system.object. Só que aí, por exemplo, se eu quiser aqui get member property, deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Thumbnail. Member type. Aqui eu estou filtrando, já dá para enxergar aqui. Por exemplo, a account expires, esse é o nome do atributo dela. Você vê aqui, por exemplo, aqui, esse C está maiúsculo, essas letras estão maiúsculas. Isso aqui é sensitive, quando vocês estão definindo o nome de propriedade com um put, por exemplo. E aí aqui, get e set. Esses que estão sendo exibidos não tem get e set. Porém, aliás, não tem somente get. Se tivesse get, ele ia ser read-only, vocês não iam poder alterar o valor dele. O set significa que vocês podem escrever nele, que você pode alterar o valor do atributo. O que mais que eu posso mostrar? Se eu quisesse, por exemplo, aqui, vamos para esse agora, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Deixa eu ver. Guido, Sionei, Marcos, Rafael, Osanão. Deixa eu ver aqui. Eduardo. Come uma letra aqui. Só que aí eu vou dar um split na vírgula. O que acontece? Quando eu rodo o comando, deixa eu até deixar aqui embaixo. Ele me mostra separadinho. E aí, for each object, eu vou processar essa ação aqui. Deixa eu colar aqui o object container. User container, aliás. User
mais fácil. User container, aqui. Vou colocar esse cara aqui em cima. E aí, para cada um vai ser $user, vai ser $user container ponto create user cn igual $underline ponto, só $underline, fecho meu parênteses, $user.set info. Vamos ver se ele vai rodar com sucesso. Ele vai ter que criar, aliás, Guido 2, Unei 2, senão não vai rodar. Já executou. Vamos atualizar aqui. Olha lá. Os usuários aqui foram todos criados. E o que eu poderia fazer, por exemplo? Eu tenho uma lista de usuários, eu quero popular alguns campos deles. Esse searcher name equals $underline. Find one path. E aí eu vou printar aqui $user. Olha lá. Pesquisou todos os usuários rapidamente. Mas e se eu tivesse aqui, por exemplo, várias descrições? Deixa eu colocar aqui. Desk vai ser igual uma array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se ele vai pegar o que eu quero. $desk. Quero fazer uma array. Get member static. Será? Legal, tá pegando. Vamos mudar aqui a lógica. Users. For each user in users. Vamos ver se ele vai manter o comportamento. Aqui. Esqueci. Legal. E aí, vamos colocar aqui
uma descrição. Então não vai dar certo desse jeito. Bom, se eu quisesse colocar aqui se eu criasse aqui uma hash table e colocasse aqui, sei lá, name equals Cryption. Department. Eu visse aqui em hash table, ele ia me retornar desse jeito. Eu poderia, por exemplo, fazer uma lógica ou simplesmente no Notepad name Cryption. Guido, Oi? o Rafael pediu para você um pouquinho mais devagar porque a atualização da tela tá ruim. Ah, beleza. Deixa eu até deixar aqui embaixo. Description, department. E aí aqui eu coloco, vamos ver os participantes aqui que eu não coloquei. João, Kaique, Moisés. João, com seu com K, com K. E aí aqui eu vou montando um CSV. Departamento RH, descrição do Kaique, marketing, Moisés, descrição do Moisés. Eu salvo esse cara aqui numa desktop como usuários.csv. Não soube no desktop. Se eu vir aqui import CSV, path vai ser o meu user profile, desktop, usuários.csv. Eu vou falar que o delimitador que eu usei é o ponto e vírgula. E aí ele me tratou o CSV para um objeto. Se eu colocar aqui, por exemplo, users, $user, eu consigo passar a posição aqui. Cada um é um objeto. Eu só exibo a descrição aqui. Eu poderia criar, por exemplo, para ler um CSV. Vamos fazer usando isso aqui. Users. For each user in users, a gente vai criar aqui um novo usuário. O meu $user container ponto create. Vou criar um user. Aliás, não vamos criar um user agora, depois a gente cria group. cn igual $user ponto, e aí o nome da propriedade que seria a coluna no CSV. Vamos colocar aqui name. Importante colocar
Aliás, aqui. Para ele concatenar primeiro isso daqui e juntar numa string com o CN. User.set info. E aí depois eu vou falar aqui, ó, user.description vai ser igual ao meu user que está lá em cima. Vou mudar para OSR para não dar problema aqui. OSR.description. Mesma coisa. User.department igual a dólar OSR ponto department set info. E aí ele deve executar sem erro a criação do usuário e define o description e o department de cada um. Esse cara pode sair. Vamos atualizar. Kaique, descrição do Kaique. João, descrição do João. Moisés, descrição do Moisés. Se a gente abrir, vai ver que está lá direitinho como no CSV. Guido, Oi. então, precisa dar set info para cada propriedade? Não pode fazer apenas uma vez no final? Olha, vocês podem fazer uma vez que o usuário tenha sido criado, porém, se vocês tiverem algum erro aí intermitente durante a execução, você perde todo o processo, não somente as propriedades específicas. Se você der um set info para cada um, demora um pouco mais, porém você garante que a propriedade foi aplicada com sucesso, como se fosse um checkpoint. Mas não é requerido, tá? Vocês podem, por exemplo, fazer isso daqui. Mesma coisa, password. Só que aí vocês vão ter, deixa eu pegar aqui, uma nova aba. ADSI Searcher. Vamos fazer uma função para buscar o usuário? O que você acha, Sionei? Vambora, meu irmão. Taca a pimenta nesse tempero aí. Então vamos lá. Function get mundo TI user. Abre aqui as chaves. E aí a gente vai ter aqui param de parâmetros. Isso é uma função simples, tá? Ela não tem... Quando eu digo simples é que eu tenho dois tipos de funções. A simples, que ela faz desse jeito, e a completa, que tem toda a estrutura lógica do processamento da função. Vamos pegar aqui um parâmetro de string. Name. E aí o que vai acontecer quando eu buscar isso daqui? O dollar user vai ser igual a esse cara aqui. Name vai ser igual ao dólar, o name lá em cima. Ponto find all. Ponto. Path. E aí eu vou retornar user pipe select object property name description
department. E se eu quiser aqui, por exemplo, get mundo TI user, ele já pegou aqui a função porque é definido. E aí quando eu dou um tracinho, como eu passei aqui o parâmetro name, eu coloco o name. Se eu escrever aqui Guido e rodar, ele me retornou aqui Guido. Se o name retorna-se o name. Se o name é asterisco, deixa eu tirar esse string aqui. Ah, é porque não está no modo completo. Enfim. Kaique. E aí eu poderia jogar isso daqui. Ao invés de fazer dessa forma, eu crio um novo objeto. Object, deixa eu ver se é igual. New object. Yes, object. E especifica as propriedades. Name é igual $user ponto name. Description igual user ponto description. Igual $user ponto department. E aí vamos pegar algum atributo. Eu tenho um atributo que eu lembro aqui o nome de cabeça, não perguntem o porquê. Vamos colocar expiration date, que vai ser igual $user.ms base ms ds traço user password expiry compute, acho que era isso, compute. Só que aí, o que eu vou fazer com este cara aqui? Date time from file time. Se eu não me engano era assim. E a gente retorna aqui no final object. Vamos ver se ele vai rodar. From file time. Se eu pegasse aqui antes, deixa eu comentar esse bloco. Select. Eu crio uma hash table aqui, name. O expiration date está escrito certo ali? É aquilo mesmo? Eu acho que é. User password expired time computed. Não, o primeiro ali debaixo do departamento. Esse cara aqui? É isso mesmo?
O método está certo. É user. Eu acho que a propriedade era essa. Deixa eu ver, vamos ver se ele faz o select aqui. Expression. Igual. Aí aqui vocês poderiam colocar um script. Eu só vou colocar $_ ponto. E o nome dessa propriedade aqui. Vamos ver se ele roda. Acho que é o nome da propriedade mesmo que está errado, pessoal. Ele está retornando nulo. $user. Ponto. Properties. Ponto ms. Acho que é só porque eu estou na demo ele não vai me deixar mostrar para vocês. Base. Bom, enfim, para não alongar muito, mas eu tenho quase certeza que esse era o nome da propriedade, só estou engasgando aqui na tratativa. Enfim, vamos lá. Sinei, vamos partir para as dúvidas, que minhas ideias para demo já acabaram. Isso daqui eu disponibilizo para vocês, tá? Vou deixar aqui salvo e aí eu posto no blog junto com o vídeo quando sair. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aí. Não, o que eu perguntei aquela hora que estava escrito expiration date, estava expiration. Botou um R a mais, por isso que eu perguntei se era lá o erro. Calma aí, então vamos voltar lá. Debaixo do departamento. Aí. Ah não, aqui é o nome da propriedade. Ele só retornaria para mim nulo. A coluninha lá, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Tipo aqui sairia assim, só que com aquele nome errado. O que importa é o que está aqui, depois do Sim. igual. Bacana. Bem, Vamos pegar aquele exemplo lá dos grupos. o João tem uma pergunta aqui do João Gouveia. Fala, Guido, é possível listar no user do AD e suas respectivas pastas que ele tem acesso no file server? É possível. A parte do file server você teria que fazer o scan, mas deixa eu pegar aqui. Já está como usuário. Member of. Essa é a propriedade. E aí você poderia fazer o seguinte. Ou fazer uma tratativa meia boca. Tipo assim. Split. Vírgula. Ponto.
Se eu não me engano, dá para fazer assim, no V4. Aí. E aí ele retornou aqui. Deixa eu tirar esse split, vai. Aqui eu só estou fazendo tratativa de string. O ideal seria a gente fazer assim. Eu tenho, por exemplo, o member of, tá vendo? E aí, colocar o alias aqui para não ter que digitar muito. ADSI, LDAP, dois pontos barra barra, dólar underline. E aí deste cara aqui, name. E ele me retorna o nome bonitinho dos grupos que o usuário faz parte. Para fazer o scan, você teria que fazer uma lista de todas as pastas, enumerar a ACL de cada uma e fazer o filtro. Não é exatamente o foco dessa demo, mas caso você precise dos grupos, está aqui. Se você precisar de ajuda com alguma outra coisa dessa parte do scan, você pode me mandar um e-mail pelo formulário de contato lá no blog. Guido, Diga. Bruno Faria está perguntando, é possível utilizar o ADSI para gerenciar o Azure Active Directory? Se ele estiver sincronizado com o seu AD on-premises, você edita no seu AD on-premises e ele faz o sync para o Azure AD. Caso contrário, não, porque ele usa APIs diferentes. Ele tem peculiaridades, é uma base de usuário, assim como como o AD on-premises, porém ele requer uma série de processos de autenticação. Se você quiser gerenciar o Azure Active Directory, você vai usar o módulo, ele tem o prefixo msol, que é do Office 365. Aí você consegue editar no Active Directory, mesmo que sejam usuários que estejam no Azure Active Directory e não estejam sincados com o seu AD on-premises. Pode ver a outra aí, quando quiser, Guido. Deixa eu ver aqui, Moisés. Em um projeto que teria como desafio uma página web disponibilizada para o pessoal de RH, da qual essa página já criaria a conta do AD e preencheria os atributos do AD, etc. O ideal seria chamar direto a DSI Searcher ou um sistema de orquestração conectando no AD, correto? Você pode fazer usando ASP.NET e a DSI, é a forma mais prática. Você poderia fazer com o Orchestrator do System Center. Você poderia fazer, por exemplo, um form no ASP.NET e salvar o output disso num CSV e deixar uma task agendada que lê esse CSV e cria os usuários, assim como a gente fez aqui, do CSV. E você poderia fazer dessa forma, ele ia popular do mesmo jeito. Tem um algoritmozinho de gerar senha aleatória. Eu não lembro de cabeça agora, mas tem no meu blog, para gerar senha complexa. Aí você pode usar ele para gerar uma senha aleatória. Mas você tem várias formas de fazer isso. Nativamente no PowerShell, não. Infelizmente não. Você teria que usar o ADSI via ASP.NET C# ou Visual Basic. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode mandar bala. 2. Vamos ver aí. Testando. Vamos pegar aqui o usuário Silney. Member of. Vamos adicionar ele. Grupo. Group. Esse cara aqui. Grupo. Check names. Testando. Legal. Deixa eu pegar um grupo built-in aqui. Find now. Backup operators. Ok. Guido, O jeito mais fácil. Oi. você Pode falar. consegue, eu não sei se eu pedi demais, você consegue
fazer um HTMLzinho só puxando um campo qualquer do AD, só para ver como é que funcionaria isso? Ou ficaria bem complexo, demorado? Eu não lembro de cabeça agora, porque a ASP.NET não é exatamente o meu forte. Ah, tá. Mas tem tutoriais no YouTube especificando isso. Eu poderia dar uma estudada e a gente pode falar isso um pouco mais para frente, mas eu não ia conseguir fazer isso agora para vocês. Não ia demorar menos de 50 minutos para eu fazer. Tá bom, meu amigo. Vamos ver se tu puder aí no próximo cast. Quiser também. User Identity. Acionei. Properties. Member of. Vamos ver o que ele me retorna. Nada, né? Filter. Name equals name. Legal. Member of, ele me listou aqui o member of. E aí, vamos fazer o seguinte. Select. Aqui. Type for each object process edge vamos ver se ele vai pegar o grupo assim. Legal, pegou cada um. E aí, fazer assim, vai. For each object de novo. Process add AD group member identity $_name members. Vamos colocar aqui Marcos. Verbose. Vamos abrir aqui. Não tem nenhum grupo que ele faz parte. Guido, quando puder, tem mais uma pergunta aqui, tá? Tá, beleza. Tá. Deixa eu pegar essa mesma cara aqui de novo. Vou colocar entre parênteses. Name vai ser Marcos. E agora? Legal. Realizando a operação set no target group, testando o group. Vamos ver aqui Marcos, member of, olha lá. Espelhamos a permissão de um usuário para o outro. E aí o que a gente poderia fazer aqui? A function espelha grupos AD. O nome da função tanto faz, tá? Não é best practice esse nome, mas é só para a gente visualizar fácil. Paramos. E aí a gente poderia colocar aqui fonte, destino. E aí aqui
o filtro eu vou colocar $fonte. E o destino eu coloco aqui, $destino. Aí eu poderia aqui, espelha, grupos AD. A fonte vai ser o CUNY de novo. E o destino, vamos escolher outro usuário dessa vez. O Eduardo, que eu escrevi errado. Vamos abrir o usuário do Eduardo. Member of, está aqui. Então, pouquíssimos minutos a gente fez uma função simples para espelhar permissão. E aí, se a gente quisesse aqui, por exemplo, eu posso vir no meu Notepad, $profile, já tem coisa que eu escrevi aqui. E aí eu poderia colocar aqui essa função. E aí, quando eu digitar PowerShell e abrir meu console de novo, espelha grupos AD. Eu já tenho a minha fonte aqui, a minha função aqui, e você só precisa digitar isso daí e o usuário que tem os grupos e o usuário para os quais os grupos vão ser espelhados. Parece difícil, mas uma vez que vocês pegam a prática, fica muito fácil. Deixa eu ver a pergunta do Eduardo. É porque o Rafael Bernardes saiu aí, ele estava agradecendo você aí, te parabenizando, falou que você é um mestre do PowerShell e disse que gostou muito na parte de... Caramba, agora eu esqueci, a parte que ele falou que ele gosta, que ele sempre esquece de fazer. Aí te parabenizou e disse que precisava sair. Legal, Beleza? sem problema. O Eduardo, lê aí do Eduardo. Consigo fazer alguma coisa em PowerShell para a complexidade de senhas no AD, colocando algumas observações. Exemplo, o usuário não pode usar tais nomes e números nas senhas. Pode, você teria que escrever uma função, e aí você precisaria usar a expressão regular. Não é exatamente o meu forte, expressão regular, mas deixa eu abrir aqui o meu blog. guidooliveira.com. Deixa eu buscar aqui senha. Está buscando aqui. Gerando senhas complexas com .NET no AD. Eu preciso adicionar este assembly, que é o system.web. A gente pode fazer isso dessas duas formas. Posso até... aqui. E aí, eu tenho aqui... Isso já é um método nativo. Aqui seria o tamanho da senha. Eu poderia colocar, por exemplo, de 8 caracteres. E aqui eu prefiro colocar 0 para ele não ficar com muitos caracteres especiais. Conforme você vai aumentando, vê que ele vai ficando com mais. Assim ele fica com mais senhas para o usuário, é mais fácil. Mas eu particularmente prefiro usar essa forma. E aí eu seto automaticamente, eu printo a senha ou mando por e-mail para o usuário. Mas você poderia usar expressões regulares para fazer um filtro dos caracteres que você não quer. E aí você pode fazer, por exemplo, assim. Eu tenho uma string, guido, match, e aí você poderia colocar aqui a sua expressão regular, ou você poderia colocar entre aspas a expressão sem necessariamente estar dentro de uma variável. E aí guido, match, g. G minúsculo, vamos ver, true.
Se eu colocar, por exemplo, CMatch, false, por quê? Porque ele está fazendo com case sensitive. G. E aí esse cara aqui, por exemplo, você joga if. E aí aqui você colocaria a sua condição. Por exemplo, se a senha do usuário não atender os requisitos que você aí colocou, você pode fazer dessa forma. Caso você queira fazer um filtro combinado, você pode colocar entre parênteses or and. Ou, por exemplo, and. E aqui dentro, por exemplo, not. E aí você coloca, sei lá, alguma outra condição aqui. Isso para fazer essa tratativa da sua senha. Respondeu a pergunta? O Rodrigo Maldonado, aquele que eu falei que estava me perguntando pelo Facebook, já falou para mim aqui que tu já explicou o que ele queria. Todo feliz. Legal. Falou que tu é fera demais. É o Rodrigo Maldonado. Legal. Para fazer isso daqui via DSI, teria que colocar aquele put. Tá? Só que aí o put no grupo. Por exemplo, naquele user container lá, vocês colocariam aqui o DSI, sei lá, CN testando, CN igual users, DC igual Guido Oliveira, DC igual local. Nossa, misturei um grupo. Não é isso o distintivo de name do grupo. Mas enfim, você pegaria o grupo e aí faria o mesmo processo aqui. Grupo.put members a propriedade, se eu não me engano, vírgula, aí aqui o DN do usuário, e aí depois grupo.setInfo. Eu mostrei aqui com get the user porque fica mais visível e é o que o pessoal mais vai usar no dia a dia. Legal, Eduardo, que bom que ajudou. Mais alguma dúvida, pessoal? Será que eu estou com aquele user ainda definido aqui? User, tá o Guido. Como que eu colocaria, por exemplo, para minha senha nunca expirar, do jeito mais chatinho? Vamos colocar aqui account control, vai ser igual user ponto user account control posição 0, e aí eu vou colocar aquele famoso bor. Isso daqui está na documentação, tá? E aí aqui account control, ele me retorna isso. É como se ele estivesse adicionando os bytes no número que eu já tenho existente. Aqui ele retornou 512 e ele juntou aqui com esse cara. Basicamente tem que adicionar isso daqui em formato de bytes para gerar esse número aqui e o AD vai entender. Daí o que a gente pode fazer? $user.put. A gente vai definir de novo a propriedade que eu acabei de colocar, que vai ser user account control.
E eu vou passar esse account, account control. E aí, user.setInfo. Se eu abrir o meu AD aqui agora, Guido, olha lá, password never expires. Mesma coisa, vocês podem fazer esse mesmo processo, só que para determinar quais usuários estão com esse atributo setado. O que mais que dá para mostrar? Aquelas classes lá. O usuário ele tem a classe top, person, organizational person e user. E aí vocês podem usar isso na hora de montar aquele filtrinho lá. Se eu filtrar aqui, por exemplo, deixa eu fazer a tela cheia, o comando. Sites vai ser igual a ds searcher class. Tá certo. Object class, ela tem que ser igual a site. Vamos ver se ele vai pegar ou se eu tenho que definir o search root dele. Searcher. DSI. LDAP. // cn com configuration. Esse é igual ao Guido Oliveira. Esse é igual ao local. Legal, ele me retornou aqui que eu tenho de objeto filho. E aí, deixa eu mudar aqui. O meu searcher vai ser igual a DSI searcher. Object class igual sites. E em searcher, search root vai ser searcher path. Será que ele vai achar agora? Será que é porque eu não tenho site? Pode ser. Mas é basicamente isso. Vocês especificariam aqui o caminho, ele fica dentro de configuration. Se vocês localizarem aqui, acho que dá para fazer assim também. DSI.
Children. Legal, isso mesmo. Só que aí ele vai pegar todos os objetos. Aí aqui tem subnets. Vocês podem especificar aqui, por exemplo, eu só quero o distinguished name. E para cada um vocês pegam os objetos ou objetos filhos, enfim. Temos uma pergunta. Legal, obrigado, Moisés. Pessoal, mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Eu acho que tem uma lá, deixa eu ver. Foi o Rodrigo, né? Já deu aí, Rodrigo. Espero que o pessoal não tenha dormido. Não, Maldonado aí falando parabéns pela palestra, muito, muito bom. Com os scripts de espelhamento de grupos matou um problema que demorou uns 40 minutos para fazer dias passados. Enfim, parabéns. Isso aí. Power E aí, Guida. Rodrigo, nesse caso aqui, se você usar a função completa, você poderia fazer, ou você monta nesse script aqui uma lógica de um usuário põe para vários, ou vários grupos para vários usuários. Dá para fazer, para pintar e bordar aí. Pode me pingar qualquer coisa durante a semana, assim que eu tiver tempo hábil para ver, eu respondo tranquilamente. Bem, mais alguma pergunta? A gente pode encerrar a gravação. Vamos ver, tem uma lá. Marcos, parabéns, ajudou pra caramba, em vários pontos. Isso aí. Então acho que a gente pode encerrar por hoje, Sinei. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Então deixa eu encerrar a gravação aqui. Mais uma lá. Valeu, Guido, parabéns pelo showcast. Desculpa. Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui e depois, se vocês quiserem abrir o microfone para falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Guido, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, obrigado aí por terem ficado com a gente até esse horário aí, são 22h47. Eu vou colocar aqui, curtam para dar uma força, as nossas páginas no Facebook, o feed do Mundo TI Brasil, assina o nosso blog lá, canal no YouTube, onde ficam as gravações do showcast, dá essa força pra gente, quem puder. E na próxima segunda-feira nós temos showcast do Ozanam, tá? Ele vai estar falando sobre, deixa eu ver aqui, só um minutinho. O Ozanam vai estar falando sobre tipo de discos do Hyper-V, as VHDs, VHDX do Hyper-V. Na segunda, tá? E na próxima terça vamos ter o Vitor. Deixa eu ver aqui. Próxima terça vai ter o Vitor Augusto. Ele vai estar falando sobre. Deixa eu ver o tema dele aqui. Acho que o Vitor era Remote App do Azure, se eu não me engano. Eu também acho que era. Deixa eu só ver certinho o nome. Isso. Azure Remote App. Implementação híbrida. Remote App, implementação híbrida no Azure. Dia 26/5 e dia 25/5 é o Ozanam falando sobre o tipo de disco do Hyper-V. Pessoal, então obrigado. Vou encerrar a gravação aqui. Até a próxima.